Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Leitura Comentada de Quincas Borba, essa série de vídeos em que eu leio aqui com você e para te ajudar a compreender vocabulário, as referências históricas, as referências literárias, as ironias de Machado de Assis e poder aproveitar ao máximo a sua experiência com essa obra. Nesse vídeo a gente vai fazer a leitura do capítulo 6, um capítulo fundamental para a literatura machadiana. Vamos começar? Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu minha avó. Como foi? Senta-te. Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior interesse possível, enquanto Quincas Borba continuava a andar. Desde já te chamar a atenção aqui para duas coisas. Os dois personagens estão continuando uma conversa que foi interrompida no capítulo anterior, e quem vai ensinar sobre o que é a vida e a morte é o Quincas Borba, e ele tem em Rubião uma pessoa que está sentada tentando dar ao rosto a maior expressão possível de interesse. Vejam que o narrador não disse que Rubião sentou-se e ele estava profundamente interessado, mas que ele está se esforçando para que pareça interessado. É importante para o Rubião fazer o Quincas Borba achar que ele está muito interessado em suas ideias. Não necessariamente ele está interessado nessas ideias. Percebem isso? Vamos seguir. Foi no Rio de Janeiro, começou ele, defronte da Capela Imperial, que era então real, em dia de grande festa. Minha avó saiu, atravessou o adro, é o pátio que fica na frente da igreja, para ir ter a cadeirinha que a esperava no Largo do Paço. Gente, essa é uma informação de muita riqueza social, tá? A cadeirinha era um instrumento de transporte que você tinha literalmente um assento, uma cadeira, que era levada pelos ombros, né, com o peso aqui nos ombros, por escravos. Então, a gente tem aqui uma marca social, da posição social dessa senhora e um registro aqui, nesse meio de transporte, do contexto histórico dessa época em que ela está saindo da igreja. Gente como formiga. O povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas traquitanas. Observa que as pessoas, segundo Quincas Borba, não estavam indo para ali para comparecer à missa, mas para ver as senhoras em suas ricas traquitanas, nessas ricas formas de transporte. No momento em que minha avó saía do aro para ir à cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas de uma sege. A besta disparou, a outra imitou-a, confusão, tumulto, minha avó caiu e tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Então foi essa a tragédia, ela foi atropelada por uma sege porque uma das mulas que puxava essa sege se assustou. Uma sege, gente, é um tipo de carruagem, tá? Uma carruagem que necessariamente é puxada por dois animais, dois cavalos ou, nesse caso, duas mulas, e que geralmente tinha estrutura fechada, tá? Foi levada em braços para uma botica na rua direita. Veio um sangrador, mas era tarde. Tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos, era todo a sangue. Expirou minutos depois. Então foi uma morte bastante trágica, muito violenta, a da avó do Quincas Borba, né? Mas olha como ele vai continuar essa narração para o Rubião. Foi realmente uma desgraça, disse Rubião. Não. Não. Ouve o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da sege estava no adro e tinha fome, muita fome, porque era tarde e almoçara cedo e pouco. Dali pôde fazer sinal ao cocheiro, este fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A sege, no meio do caminho, achou um obstáculo e derrubou-o, derrubou, tá? Esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. Humanitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que minha avó não morreria. Mas o fato era o mesmo. Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias, diferia o caso no sentido de dar matéria a muitos necrológios, mas o fundo subsistia.
O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro. Mas Humanitas, isso importa antes de tudo, Humanitas precisa comer. Vamos parar aqui para analisar o que é que o Quincas Borba está dizendo para a gente. Ele está dizendo primeiro, entre outras coisas, não necessariamente em ordem de importância, tá? Mas ele está dizendo que a avó dele morrer e um rato ou um cão morrer é a mesma coisa. Ele põe em absoluta equivalência, porque, segundo ele, a causa da morte é a conservação de Humanitas. Depois ele vai explicar um pouco melhor para o Rubião o que é esse Humanitas, mas deixa eu te adiantar para você ver qual é o sentido que ele quer dar para isso e que a gente vai ver que não tem sentido. Humanitas é uma substância, na cabeça do Quincas Borba, que vai existir em todas as coisas do universo. É um raciocínio meio ali dos filósofos pré-socráticos que diziam que o universo é feito de água, de ar, de fogo. Para o Quincas Borba é feito de humanitas. Humanitas está em todas as coisas. E alimentar-se é um ato de conservação dessa substância vital para quem tem fome. Qual é o problema do raciocínio do Quincas Borba? É que essa pessoa não está prestes a morrer de fome e precisa ali se alimentar naquele momento, senão ela morre. Então não é um ato de conservação. Ele diz que é um ato para conservar a vida, e aí você teria que ter o sacrifício de um pela vida do outro, mas não é. Não existe uma comparação lógica, o fundamento do raciocínio não é verdadeiro. E se o fundamento do raciocínio não é verdadeiro, a conclusão a que ele chega não pode ser verdadeira. Esse é um dos princípios da lógica do Aristóteles, do filósofo Aristóteles. E o Rubião, nesse momento, ele não vai comprar essa ideia. Olha só. Rubião escutava, com a alma nos olhos, sinceramente desejoso de entender, mas não dava pela necessidade a que o amigo atribuía à morte da avó. Seguramente o dono da sege, por muito tarde que chegasse a casa, não morria de fome, ao passo que a boa senhora morrera de verdade e para sempre. Explicou-lhe como pôde essas dúvidas e acabou perguntando-lhe: "E que humanitas é esse?" "Humanitas é o princípio." "Mas não, não digo nada. Tu não és capaz de entender isso, meu caro Rubião. Falemos de outra coisa." E aí eu vou te chamar a atenção para a estratégia argumentativa, a estratégia persuasiva que o Quincas Borba usou aqui. Ele vai desfazer, ele vai apresentar um desprezo para o adversário, dizendo que, olha, você não é capaz de entender, então eu não vou continuar o raciocínio. E aí, qual é o efeito que ele pretende na audiência? Não, eu sou capaz sim, continue falando. Eu vou conseguir entender o que você me diz. Ele está se dando, o Quincas Borba, uma grande autoridade, como se ele fosse um grande conhecedor e alguém que tem a absoluta verdade nas mãos, mas o outro que não é capaz de compreender. E, gente, é assim que agem aqueles que manipulam as verdades, principalmente nas teorias conspiratórias. Diga sempre, Quincas Borba, que não deixara de andar, parou alguns instantes. Queres ser meu discípulo? Quero. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia. No dia em que a houveres penetrado inteiramente, nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crê-me, o humanitismo é o remate das coisas e eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo. É a continuação daquela estratégia argumentativa, daquela estratégia de persuasão que eu tinha chamado a atenção de vocês. Olha só, o Quincas Borba está dizendo que ele descobriu a verdade, que a filosofia dele é o remate, é o conserto para todos os males, porque ele conseguiu explicar o mundo. E por isso ele é o maior filósofo do mundo. As teorias conspiratórias, elas se propõem justamente a fazer isso, serem explicações que conseguem dar conta de toda a verdade, unir tudo que existe no mundo num único e grande sentido que revela algo que as pessoas comuns não estão preparadas, mas aqueles que conseguem compreender, entre aspas, essa teoria, conseguem finalmente enxergar. E essas pessoas, então, são muito especiais. Aí ele continua. Olha, vês como meu bom Quincas Borba está olhando para mim? Não é ele, é Humanitas.
Mas que humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível é que é humanitas. Assim lhe chamo porque resume o universo. E o universo é o homem. Vais entendendo? Então, eu já tinha explicado para vocês qual era essa ideia geral que ele tem de humanitas. Em uma certa aproximação, tem algo de verdadeiro nesse raciocínio, porque os átomos, por exemplo, que compõem todas as coisas do universo, eles em algum momento vão corresponder a essa estrutura mínima da identidade das coisas, mas o problema é o salto que o Quincas Borba faz, que isso significa que o universo é o homem, que o homem é o centro do universo e que o universo existe para a vontade humana, que é o que ele usa para justificar esse nome. Então, ele tem uma visão de centralidade no ser humano, no universo, que ele faz parecer que é uma consequência natural de existir essa substância indivisível que está em todas as coisas, e uma coisa não tem conexão com a outra. Ele está saindo de um raciocínio da física, pensando em explicar os fenômenos físicos do universo, para uma relação ética e uma relação metafísica. E é um salto que não dá para fazer, porque ele está misturando duas matérias. Ele não está mais falando da mesma coisa quando ele sai de um assunto para o outro. Esses são alguns dos indícios de que o Quincas Borba não bate bem da bola. Essas ideias estão saindo de uma mente desvairada, que acha que tem um raciocínio lógico e coerente, mas que está fazendo um raciocínio alucinado, que não tem coerência. Ok? Rubião vai responder, né, diante da pergunta dele, né, se ele estava entendendo. Pouco. Mas ainda assim, como é que é a morte de sua avó? Não a morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte. Há vida, porque a supressão de uma é a condição de sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. O que o Quincas Borba está tentando vender para a gente aqui? Que, vamos lá, vamos partir da ideia de que a substância está ali, apesar do corpo da avó dele não estar mais vivo, a substância permanece. No entanto, isso não permite concluir que não existe morte. Porque a senhora deixou de existir como uma consciência. Uma vida humana, ela não existe conceitualmente como um amontoado de átomos. Ela é outra coisa. De novo, é um salto que não dá para se fazer. E aí o Quincas Borba está negando a existência da morte, com base na ideia de que as substâncias do universo continuam lá. Mas isso não é definição de vida. Essas substâncias, elas estão inertes, elas não estão em um ser que está vivo. Elas estão compondo outras coisas no universo. Percebem isso? Isso é importante. E o nível de alucinação desse tipo de raciocínio, esse tipo de confusão mental, faz ele trazer essa frase de efeito de que não existe morte. E isso vai ter consequências éticas e políticas no sistema de pensamento que o Quincas Borba está tentando fazer com que o Rubião acredite. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Olha aí a consequência. Porque ele está partindo do princípio, se não existe morte, então, onde é que você tem muitas mortes? Numa guerra. Então, a guerra não é ruim, porque ninguém está morrendo de verdade. E está, é o óbvio. O Quincas Borba não consegue enxergar o óbvio. Mas ele vai continuar com uma das passagens mais conhecidas da literatura de Machado de Assis. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição.
A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos, né? Faz um saque. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. As ações bélicas são as ações de guerra. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Mas a opinião do exterminado. O Rubião aqui ele vai muito preciso no problema do Quincas Borba. As pessoas que estão comemorando são as pessoas que sobreviveram. Então, claro que elas vão comemorar, porque elas estão comemorando uma coisa que lhes é aprazível, que é a vitória. Elas não veem a morte do outro como algo negativo, porque elas estão partindo ali de um princípio de sobrevivência e de egoísmo. Mas isso não significa que a guerra é boa. Morreu uma tribo inteira para que essa daqui sobrevivesse. Além disso, o Quincas Borba não considera a possibilidade de uma outra saída, que nem é você guerrear pelas batatas, nem é todo mundo morrer. É você encontrar um meio de fazer com que novas batatas surjam. Fazer algum tipo de experimento para que você tenha uma colheita melhor, uma colheita maior. Com essas ideias ditas pela palavra desse homem maluco, Machado está fazendo uma crítica ao raciocínio do malthusianismo, aquela ideia de que a humanidade cresceria em progressão geométrica, mas a produção dos alimentos em progressão aritmética, e aí você justifica uma série de políticas de combate à pobreza que são extremamente questionáveis e são muito questionadas hoje, absolutamente antiéticas. E você tem uma alusão a certos episódios de grande fome que são contemporâneos aqui a esse período em que a história vai se passar. Inclusive, tem um grande período de fome na Irlanda em que as pessoas só tinham batatas para comer. Machado faz com isso um pouco de alusão à política da Inglaterra em relação à grande fome da Índia e em relação à grande fome da Irlanda. Eu vou deixar link na descrição para materiais em que vocês podem buscar informações sobre esses eventos históricos, tá? Vamos continuar. Não há exterminado. Eu tenho que reagir assim com vocês, né? Como não? E as pessoas que morreram na guerra? Ok, é coerente com ele dizer que não existe morte. E a gente tem, na visão do Quincas Borba, um grande negacionista. Ele é um cara que não reconhece a existência da morte humana e ele é um cara que não reconhece a existência de exterminados. Ele vai prosseguir. Desaparece o fenômeno, a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Na cabeça do Quincas Borba, pessoas e bolhas de água são a mesma coisa. Não são, né? As bolhas não têm família, por exemplo, que sente sua falta. As bolhas não têm impacto na história e na cultura. Bem, a opinião da bolha, bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo. E, todavia, esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares, devemo-la a milhões de corrompidos e de infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vês este livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra, que continua eterna, nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino.
Quincas Borba acha que uma doença que dizima milhares de pessoas em um ponto do globo é uma coisa boa, porque a espécie vai se tornar mais forte e porque a morte não existe. Machado publicou esse livro há 130 anos, minha gente, exatamente 130 anos, em 1891. Esse é o poder de uma grande obra. Ela continua falando da gente muito tempo depois de ela ser produzida. Eu vou encerrar aqui. Espero ter contribuído para que você possa ler melhor e mais profundamente Quincas Borba. Um beijo, boa leitura, até a próxima.